Previsão de demanda é uma forma racional de tentar entender qual vai ser a sua venda futura. Ela pode ser feita de diferentes formas, duas formas principalmente aqui. De uma forma empírica, onde você, baseado no seu sentimento, no seu feeling, você vai tentar encontrar qual vai ser a sua venda futura. E a outra forma é fazer isso de forma analítica, usando ferramentas, modelos estatísticos, algoritmos de machine learning, que vão trazer uma melhor assertividade à sua previsão de vendas. Essa previsão de venda pode ter diferentes naturezas, né, ou diferentes visões. Você pode tentar fazer as previsões dos meses seguintes, né, o que é mais comum, buscar uma previsão tática, olhando qual será a minha venda para cada item nos próximos meses. Mas também existem aquelas vendas mais dinâmicas, aqueles momentos mais dinâmicos, como por exemplo, você quer entender qual vai ser a sua venda na Black Friday, ou qual vai ser o impacto, qual vai ser a minha demanda se eu fizer uma publicação agora numa mídia social com um cupom ou com uma promoção, qual vai ser a minha venda nos próximos minutos, nas próximas horas. Então todo esse contexto, essas formas de tentar prever o que vai acontecer com a sua venda, seja num período curto, dinâmico, logo na sequência, ou num período mais longo, está dentro desse contexto de previsão de demanda. Legal, a inteligência artificial, ela usa modelos estatísticos e ela usa algoritmos mais complexos de machine learning e inteligência artificial para buscar informações que estão escondidas nos dados históricos e conseguir encontrar padrões que te ajudam a prever o que vai acontecer no futuro se aquele mesmo padrão repetir. E esses padrões podem ser dos tipos mais simples ou dos mais complexos. Por exemplo, um modelo mais simples para a gente entender é o que acontece no material escolar. Então, existe um padrão de venda que a gente chama de sazonalidade nos picos de venda de material escolar. Então a gente sabe, por exemplo, se olhar o histórico de vendas, nós vamos perceber no material escolar que dezembro e janeiro tem um pico maior de venda e acontece também ali no meio do ano um pico de venda um pouco menor, mas acontece. E são esses padrões que as ferramentas buscam encontrar. E esse foi um exemplo simples que eu dei para entender o que é esse pico de sazonalidade, o que são essas sazonalidades. Existem essas sazonalidades para cima como para baixo, para fazer com que os algoritmos entendam isso e repitam aquela previsão, e repitam aquela venda, encontrem aquela venda quando aquele padrão acontecer novamente. Ter um bom histórico de dados aqui é fundamental. Tanto daquelas informações que você está tentando prever, das variáveis que você quer prever, como também das variáveis externas, de que forma que aquelas variáveis influenciam a sua previsão de demanda. Os algoritmos só vão conseguir encontrar e fazer uma boa previsão se ele encontrar aquela história bem contada dentro dos dados que você está fornecendo para ele. Quando algo inesperado acontece, por exemplo, e aquela informação não está dentro do seu histórico de dados, os algoritmos vão ter um desafio maior para tentar entender aquele algo inesperado e eles podem ter uma dificuldade maior na assertividade. Em resumo, ter um bom histórico de dados com informações de qualidade é fundamental para você ter assertividade na sua previsão de demanda. No final das contas, os ganhos financeiros podem ser bastante expressivos. Eu gosto de dividir eles de duas formas. O primeiro é um ganho que você tem de evitar perda de venda. Então, se você fizer uma boa previsão e ela for compatível com a demanda que está acontecendo, você vai evitar ruptura de pedidos. Você vai evitar do cliente colocar um pedido e você não ter estoque para atendê-lo. Então, isso faz com que você tenha um melhor atendimento do cliente e você evita perder vendas. O segundo ponto é o contrário, né? Se você fizer uma previsão ruim para cima, você vai ter excesso de estoque. Você vai produzir para aquela previsão alta, a venda não vai acontecer e você vai ter o excesso de estoque e sabe-se lá quando aquele estoque você vai conseguir desovar.
Então, eu gosto de dividir dessas duas formas. Você evita perder vendas, você evita ruptura de pedido e você evita excesso de estoques.